Luiz Carlos Ramos, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Inicialmente, eu gostaria de dizer que esta discussão, ela poderia até não estar existindo, ser dispensável. Mas falta, em alguns vereadores, total noção do que é o legislativo, do que são os procedimentos legislativos, para que serve a Casa Legislativa. Falta isso daí. Ninguém aqui está entrando no mérito. O que está dizendo é o seguinte: está se dando o título uma pessoa que atualmente exerce uma função, que julga, inclusive, atos desta casa, como julgou recentemente. É só isso. Isso por exemplo, se eu estivesse na situação, na posição dela, eu me sentia constrangido. Constrangido, no mínimo isto. Constrangido. Então a gente, eu acho que é isso aí, é lamentável. Eu falo com muita tristeza. Vocês não têm noção de como que esta casa já funcionou. E hoje, quando às vezes eu comento com ex-vereadores desta casa o que está acontecendo atualmente aqui, eles não acreditam que isso esteja acontecendo nesta casa. A casa tem a condução pior possível do seu processo legislativo. A vereadora Rosa Fernandes vem aí faz desde ontem que ela está falando nesse projeto dela. E ela começou ontem, por exemplo, a intervenção dela era exatamente porque se fez uma sessão extraordinária, que se falou que a sessão extraordinária era só para título, e quando abriu a sessão não era só para título, e ela que quis colocar o projeto dela, não foi aceito o projeto dela. Então tem alguma coisa que nesta casa tem que mudar. Não dá para continuar desse jeito, porque isso chama-se avacalhação. Avacalhação, é isso. E nós não podemos. Eu acho que aqui todo vereador tem direitos iguais. Todos os vereadores. E todos os vereadores deverão ser respeitados. Mas a primeira coisa que deva existir nesta casa, por exemplo, cumprimento do regimento interno. Se não houver cumprimento do regimento interno, é complicado. Eu encaminhei à mesa diretora uma comunicação, que é um direito meu como vereador, de fazer uma diligência na Secretaria Municipal de Transporte. Elenquei, justifiquei tudo. Veio uma resposta negativa. Não pode vir a resposta negativa. Já interpelei 2 vezes a presidência da casa, dizendo que acionasse a Procuradoria-Geral da Câmara, que tem como obrigação defender aquilo que é direito nosso. Acabou. Eu faço e aproveito, presidente, exatamente para mais uma vez reforçar. Fiz, a diligência foi negada, ela não poderia ser negada, é um direito meu. Ele tem que abrir, deixar, é uma lei aprovada inclusive por esta casa, onde você, ao solicitar a diligência, o órgão se prepara, inclusive colocando à disposição um servidor para aquilo que você pretende verificar. Se houver dúvida, o servidor dirimir a dúvida. Foi negado. E eu já fiz isso 2 vezes e não tem resposta. Quer dizer, isso é desrespeito. Agora, isso é desrespeito. Os requerimentos de informação que são feitos aqui, não é por mim só, vários vereadores, e não são respondidos. Ou quando são respondidos aquilo que não se perguntou. Isso é desrespeito, isso é avacalhação. Nós não podemos continuar desse jeito.
Aqui tem que existir, no mínimo, e tem uma coisa, é a seriedade no exercício da função. Se gente vem para cá que não quer ser sério, não quer levar isto a sério, fique em casa. É o melhor que faz. Mas vir para cá para ficar de chacota, para ficar debochando, para ficar com vescote aqui, com vescote acolá, onde se discute uma matéria como a gente discutiu recentemente, uma coisa da mais alta importância para a vida desta cidade, comprometendo o futuro desta cidade, era exatamente a autorização para esta casa dar para o Executivo contrair um empréstimo de 3 bilhões de reais, já devendo o município 11 bilhões de reais, e a justificativa que foi dada aqui pelo líder do governo é porque o dinheiro estava disponível. Será que esta é uma forma séria de se tratar uma questão desta importância, desta relevância? Será que é? Então, isto daí, ou se muda aqui nesta casa, ou então não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. E quando eu falei, daqui a pouco, recuperação judicial. Agora é isso, é recuperação judicial. Você vê, o Eike Batista, 2010, o homem mais rico do Brasil, dizendo que ia ser o homem mais rico do mundo. Olha hoje como é que está. Recuperação judicial. E a dívida dele é a dívida quase similar, é 12 bilhões de reais. Quer dizer, o município do Rio de Janeiro devendo 11 bilhões. E esta casa aqui aprovou 3 bilhões a mais. Sem nenhuma justificativa, sem vir para cá nenhum demonstrativo para nós, sem vir para cá nenhum estudo sobre os impactos nas finanças do município. O que significa isso para o Tesouro Municipal? Quer dizer, então é uma ausência, é uma falta de seriedade, o desrespeito é grande demais. Aí o que acontece? É isso aqui. Aqui a nobre vereadora Rosa Fernandes disse que tem 20 minutos aí, muito mais de 20 minutos, né, de 2 horas até as 20 para as 4, exatamente para os vereadores chegar aqui, colocar as suas posições, defesas de caráter político, isso, aquilo. Mas o vereador chega aqui e fica falando para 2, 3 vereadores. Que parlamento é este? Que parlamento é este? Quando eu falo isto, companheiros, é porque eu vivi nesta casa que 2 horas, estavam todos os vereadores sentados aqui, trabalhando. Nós chegávamos aqui, nosso vereador, 9, 10 horas da manhã, apanhávamos o DCM, levávamos para os nossos gabinetes, exatamente para a gente ver a ordem do dia e a gente se preparar para discutir aquelas matérias previstas na ordem do dia. E a partir de 2 horas, esta tribuna aqui era ocupada, porque, por exemplo, acontece todos os dias absurdos nesta cidade do Rio de Janeiro, e que o horário para a gente vir, colocar, discutir, debater com os companheiros, é exatamente este até as 20 para as 4, e depois aquela intervenção mais longa de 20 minutos, onde você realmente faz toda uma série de considerações a respeito de um determinado tema que você elege. Não é isso que acontece. Aí, como ninguém está aqui presente nesse horário, então as pessoas resolvem fazer as intervenções que poderia fazer, faz na hora que não deve fazer, mas também só faz porque o regimento interno também não funciona. Então, ou seja, nós temos uma casa que o regimento interno não funciona, nós temos uma casa onde o executivo não tem um mínimo respeito por ela, no mínimo respeito, não tem por ela. Aqui, a deboche, quem assistiu à audiência pública de educação recentemente, as pessoas na mesa com deboche. As pessoas na mesa, quer dizer, além de não vir a secretária, as pessoas que vieram e que sentaram na mesa ficavam às vezes debochando de oradores aqui. Então, eu confesso para vocês, isto me entristece. Às vezes eu fico triste mesmo,
porque nós somos, é a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade importantíssima desse país, entendeu? E não pode as coisas acontecerem desse jeito, não pode acontecer desse jeito. Então eu estou falando isso, eu sei que, por exemplo, quantos vereadores tem? São 51 vereadores. Quantos estão aqui atualmente, neste momento? Entendeu? Quer dizer, já começa por aí. Começa por aí. E mais, sexta-feira a gente discutia aqui nesta casa, hoje não se discute mais, porque já se mudou o regimento, então sexta-feira você não precisa mais nem aparecer aqui. Então, nós estamos trabalhando, legislando, a nossa produção legislativa, a nossa elaboração legislativa, ela praticamente acontece exatamente terça, quarta e quinta. Eu às vezes não venho, não estou no plenário, mas eu chego cedo todos os dias aqui. E as pessoas estão falando aqui e eu estou assistindo lá no meu gabinete a televisão. Estou vendo todas as intervenções, tudo. Hoje, por exemplo, eu vi o tio Carlos, inclusive, utilizando recursos das tecnologias, o que eu acho ótimo, não é? Apresentou aqui o estado das praças na cidade do Rio de Janeiro. Mostrou. Quer dizer, ele fez o dever de casa dele, ou seja, trabalhou bem, foi nos locais, verificou, filmou e trouxe aqui para mostrar para os vereadores. Mas só tinha 2 ou 3 vereadores. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte: nós temos, inclusive, que ter uma certa responsabilidade, seriedade e um certo preparo, um certo conhecimento, o mínimo que for. Então, nós não podemos fazer qualquer coisa aqui porque agrada a B ou C. Então, a matéria em discussão não estamos discutindo e eu faço aqui, indo na linha aí do nobre vereador Renato Cinco, do nobre vereador Paulo Messina, do nobre vereador Leonel. Quer dizer, não é quanto ao mérito, é a oportunidade. Então nós temos que ter sensibilidade, nós temos que ter bom senso. Se nós, como legisladores, não passamos a fazer o nosso trabalho aqui sem o uso do bom senso, as coisas começam a ficar complicadas. Então, o que está se falando aqui, dizendo assim, não é o momento oportuno. Não é o momento oportuno. Não é a época oportuna, tem que se reconhecer isso. Mas aí a gente fala e ninguém reconhece. Na hora de votar, todo mundo vota exatamente favorável. O que a contribuição a pior possível. Então era isso aí. Eu só apenas numa tentativa, por exemplo, de levar alguma coisa que sirva pelo menos para uma reflexão. Uma reflexão. Se da reflexão isto significar mudança de atitudes aqui para melhor, aplausos. Ótimo, excelente. Mas é isso aí. Hoje, por exemplo, só para fechar, concluir, hoje eu ouvi atentamente o pronunciamento do nobre vereador César Maia aqui. Às vezes eu tenho vontade, nobre vereador, de fazer, porque entendeu? A preocupação que eu tenho com o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, mas não há nenhuma ressonância aqui, porque a gente tem que trazer isso para cá, mostrar para os nossos parceiros, membros desta casa, e tentar fazer um debate, mas um debate com resultados positivos ou propositivos. Só que a gente não consegue. Então é um negócio lastimável. E aí é claro, vamos ver se tem, quem sabe a semana que vem pode até ser que outros ares, outros ventos cheguem e batam aqui a esta porta e alguma coisa pelo menos comece a mudar.
Agora, tem que mudar desde a condução do processo legislativo. Tem que mudar desde realmente da condução de quem está presidindo a sessão, novo presidente. Nós não podemos, de forma alguma, ser tratado um vereador de uma forma, o outro vereador de outra forma. Não pode ser isto daí. E aí, se assim continuar, eu não sei o que vai acontecer. Não havendo mais